Oi, crianças, vamos iniciar a nossa aula de geografia e temos também a correção. Então, vamos lá. Atividade do livro de geografia. Você tem que observar o mapa, certo? E responder essas questões. Então, qual região está localizada o estado onde você mora? Certo, região norte. E escreva o nome dos outros estados que fazem parte dessa região. Então, nós temos Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Em que região fica localizado o Distrito Federal? Isso, região Centro-Oeste. Escreva o nome de 2 estados de cada região. Região Norte, Acre e Amapá. Região Nordeste, Ceará e Piauí. Região Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Região Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso. Região Sul, Paraná e Santa Catarina. Encontre no diagrama o nome de 5 estados do Brasil que fazem fronteira com outros países. Então, você encontrou aí Mato Grosso, Roraima, Paraná, Amapá e Acre. Muito bem, criança. Nós temos aí, ó, mais algumas perguntinhas. Então, Fortaleza está localizada na parte norte ou sul da região Nordeste? Hein? Na parte norte. Vitória da Costa está localizada na porção oeste ou sul do noroeste? Isso, na porção sul. A cidade de Recife está localizada a leste ou a oeste da cidade de Santana? A leste. A cidade de Juazeiro, Bahia, está localizada a leste ou sul da cidade? Isso, ao sul, muito bem. Agora nós vamos iniciar a nossa aula de geografia, certo? Nossa aula de hoje é administração no território, ok? Administração no território. Só ajeitar um pouquinho aqui para ficar toda a tela, ok? Então, você tem o seu livro aí, você está na página 85, certo? Como já estudamos, o território brasileiro é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, certo? Os estados, eles são formados pelos municípios. Então, primeiro vamos ver aqui, ó, o Brasil é uma república democrática, com os governos eleitos pelo voto direto da população. Então, nós que escolhemos os nossos representantes. Então, nós temos que ter consciência de quem são essas pessoas que vão nos representar, as pessoas que vão lutar pelos nossos direitos, certo? Então, nós temos que pensar muito bem quem deverá nos representar, certo? Não só aquelas pessoas que olham mais pelos que têm mais posse, sim, que olhem por todos. Então, em todo o território, ele é autônomo, existem divisões internas que servem para facilitar o quê? A administração. O Brasil não é diferente. O país, ele precisa ser gerenciado e controlado por entidades ligadas ao governo, sendo subordinado ao outro. Então, entidades aí, ó, diante dessas necessidades de dividir a administração e o controle do país, foi estabelecida uma fragmentação do território brasileiro em estado, município e distrito, além de outras regionalizações
como as regiões e os complexos regionais. Atualmente, o Brasil ele possui 26 estados, chamados também de unidade da federação, incluindo ainda o Distrito Federal, uma das unidades federativas que foi criada para o intuito de abrigar a capital do país, a cidade de Brasília. Grande parte dessas decisões políticas acontece na sede do governo federal, que se localiza nesta cidade, que é Brasília, certo? Então, as delimitações do território de muitos estados brasileiros ocorrem principalmente no final do século XIX. Mas, tivemos outras mudanças mais contemporâneas que aconteceram em 1977, quando surgiu o Mato Grosso do Sul. Mais tarde, em 1988, Goiás foi dividido, dando origem a um novo estado que foi o Tocantins. Os estados eles possuem a liberdade de criar leis autônomas, mas que são subordinadas à Constituição Federal Brasileira. Dentro dos estados existe ainda outra divisão, que são os municípios. Esses também eles possuem leis próprias, que devem seguir os modelos estipulados pela nossa Constituição. Dentro dos territórios municipais, é possível encontrar outra divisão de proporção menor, que dividem em distrito. Então, distrito é um tipo de divisão administrativa. Em alguns países, administrado por um governo local, e eles variam muito em tamanho, abrangendo assim as regiões inteiras ou contados, vários municípios ou divisões municípios, Divisões de municípios. Aí você está vendo aí nesse mapa, você tem esse mapa no seu livro, certo? Esse mapa é o mapa da divisão política do Brasil, aonde ele mostra todos os estados que fazem parte do Brasil, os 26 e o Distrito Federal, certo? Como você já viu, até pedi, para você fazer esse mapa. O mapa político é desse jeito, certo? É diferente das regiões. Você está vendo que ele não está com aquela pintura que separando cada região. Nesse mapa político, você pode pintar cada estado com uma cor, certo? Porque ele vai mostrar que tem os 26 estados. Aqui, o mapa só está mostrando somente um estado, certo? Para poder falar um pouco assim, os municípios eles podem ser divididos em unidades ainda menores, que recebem o nome de distrito. Essa divisão municipal é do Amapá. O Amapá é um dos estados brasileiros com o menor número de municípios. O Amapá só tem 16 municípios. Tem o Minas Gerais, ele por sua vez, ele possui 853 municípios. Então, o governo ele precisa dividir um pouco a administração, porque só um governador ele não conseguiria governar e trabalhar com todos esses municípios. Então, precisa de uma administração para que cada um desses estados, esses municípios, eles possam trabalhar direitinho. É igual uma empresa. A empresa, ele tem o quê? Os coordenadores, os administradores, aonde cada um vai ter sua obrigação,
cada um vai ter o seu trabalho e todos têm que trabalhar em prol do Estado, certo? Ninguém manda mais do que ninguém, certo? Quem manda em tudo é o governo federal, certo? A Constituição, ela te dá direito, mas tudo você tem que ser feito, trabalhado conforme a Constituição Federal. Aí, com isso, temos 3 poderes brasileiros. O governo brasileiro, ele é organizado em 3 poderes que funcionam de forma independente, mas atuam de maneira coordenada, tendo como objetivo cuidar dos interesses da população. O texto aí que nós vamos ler juntos, certo? Ele vai dar as principais características de cada um desses poderes. Então, o poder executivo, certo? É uma instância de poder político encarregada de executar as leis e administrar o funcionamento do país, do estado ou do município. O poder é exercido pelo presidente em nível nacional, auxiliado por ministro que indica o governador estadual e no Distrito Federal, certo? E prefeito municipal, auxiliados pelo secretário. Então, esse é o poder executivo, certo? Nós temos o presidente, nós temos os ministros, nós temos o governador, certo? E nós temos o prefeito. Agora, o poder legislativo. O poder legislativo é um poder encarregado de fazer as leis e fiscalizar as ações do executivo. É exercido pelo Congresso Nacional. São os senadores, deputados federais, as Assembleias Legislativas, os deputados estaduais, as câmeras legislativas, Distrito Federal e as câmeras municipal, os vereadores. Então, esses aí são pessoas que nós, quando vocês ficarem mais adultos, vocês vão eleger, certo? E muitos deles não vão cumprir o que eles prometem para o povo. Nós temos também o poder judiciário. O poder judiciário, ele é encarregado de fazer com que as leis elaboradas pelo legislativo, eles sejam cumpridas, resolvendo assim os conflitos e garantindo os direitos individuais, coletivo e sociais. O seu órgão máximo é o Supremo Tribunal Federal, cujos ministros são nomeados pelo presidente da República. Então, por lá vai passar as leis aonde eles vão aprovar ou não. Então, os 3 poderes, certo? É o plenarinho disponível. Isso aí você pode ler mais através desse site aí que fala sobre os 3 poderes. Então, vocês viram que o nosso Brasil, ele tem 3 poderes e todos eles trabalham individuais, mas tudo em prol da população, certo? Vocês com certeza já viram em situações no jornal, muita criança gosta de assistir jornal, que às vezes os políticos, eles não trabalham em prol da população, mas tem esses poderes onde nós podemos pintar nossa cara e ir para a rua aonde pedir os impeachment de muitas coisas e lutar, porque nós temos direito de tudo que nós precisamos, certo? Aí essa atividade para casa,
você vai fazer uma pesquisa e vai ter que escrever no seu caderno. Você vai pesquisar o nome do prefeito, o ano que ele foi eleito, o tempo do governo que ainda falta para cumprir, certo? O partido que ele pertence, número de município que existe no estado onde você mora, ok? Então, você vai verificar, pesquisar tudo isso e você vai anotar no seu caderno, certo? No caderno de geografia, ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, crianças!